Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Bom dia, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, que tudo que há em nós seja para bendizer o nome do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito, por isso nós estamos alegres. Se talvez nessa manhã você não tenha motivos para se alegrar, mas a Bíblia nos fala que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então alegra o teu coração, porque ainda que você não tenha tido resultado, êxito nas coisas que você espera de Deus, saiba que fiel é aquele que nos prometeu. Que nenhuma das boas palavras que foram ditas pela boca do Senhor ficará sem cumprir. Nós sabemos que no livro de Eclesiastes, muito conhecido, que há um tempo determinado, ou seja, há um tempo que Deus estabeleceu para o cumprimento de todas as coisas aqui na terra. Então, creia que o teu milagre está para vir, creia que a resposta que você precisa, que você espera do Senhor, já está se aproximando da sua vida. Não retroceda, porque nós sabemos que Deus ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Eu sei, como serva de Deus, que a pressão é muito grande. Agora mesmo eu estava orando, falando com Deus a respeito disso. Que eu não quero, que eu não tenho pretensão no meu coração em abandoná-lo. Que eu não tenho pretensão no meu coração de sair da presença dele, de retroceder, de olhar para trás. Eu amo estar na casa de Deus, eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto de ser orientada, eu gosto de ser instruída, eu me sinto bem na casa de Deus, eu me sinto confortável. Porém, contudo, nós sabemos que há uma pressão para a gente desistir. A circunstância, as situações extremamente difíceis na nossa vida, ela nos pressiona, ou seja, ela faz uma pressão sobre nós para que a gente venha ser desmotivado, desanimado. Não é nem em relação a Deus, até da vida mesmo. Até da vida, quantas pessoas que não são cristãs e elas desistem é da vida, porque a vida é difícil. Imaginem, a vida com Deus já é difícil. Imagine uma vida sem Deus. Deve ser extremamente difícil, aonde a pessoa não tem aonde apoiar, não se sente amparada, eu digo espiritualmente, não se sente amparada, porque mesmo nas adversidades, a gente sente uma força nos sustentando e nos encorajando a prosseguir nessa caminhada. Então a gente precisa da ajuda de Deus. A Bíblia fala que Deus, ele é o meu ajudador. E eu espero de coração também que esse Deus a qual nós servimos também seja o seu ajudador. É aquele que nos ajuda, que nos assiste na hora das nossas vulnerabilidades, porque às vezes nos sentimos tão vulneráveis, fragilizados emocionalmente, porque a gente pode estar até bem espiritualmente, mas nós temos o nosso lado emocional, esse lado também precisa ser fortalecido. Esse lado também precisa ser renovado, porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, não tem como a gente controlar isso, não tem como a gente falar, olha, eu não vou ficar triste, olha, eu não vou ficar abatida, olha, isso não... Olha, a gente até fala, mas não tem como a gente controlar isso dentro de nós. Mas a gente sabe que com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue sim dominar os nossos sentimentos. Porque não somos nós, mas é o Espírito Santo. A Bíblia diz que
existe uma luta entre a carne e o espírito. A carne está atrelada ao que? As nossas emoções, nossos sentimentos, as nossas vontades, a vontade de desistir, a vontade de descer, a vontade de abandonar o barco, a vontade de não levantar mais da cama. Quantas vontades nos sobrevêm? Isso é através do que? Da nossa carne. Mas a Bíblia diz que um se opõe ao outro. A carne é fraca, mas o espírito ele tem que estar fortalecido justamente para combater a nossa carne. Então nós temos que orar, nós temos que buscar mais, estarmos mais na presença de Deus, nós temos que estar mais em comunhão com o nosso Deus. Pode até parecer, mas eu estou cansada de escutar isso, mas é uma verdade, querido. Porque não tem como, se você não se alimentar, o seu corpo enfraquece. E se você não se alimentar das coisas de Deus, o teu corpo, ou melhor, o teu espírito, ele também vai se sentir fraco na hora das adversidades. Entenda que nós vamos estar lutando constantemente. É uma luta diária, é uma luta constante. Não tem ninguém que não esteja, pelo menos nessa vida, que não esteja lutando por alguma coisa. Eu estou lutando pela minha família, estou lutando pelo meu ministério, eu estou lutando pela minha saúde, eu estou lutando por uma porta de emprego, estou lutando para Deus salvar o meu casamento, estou lutando para Deus tirar meus filhos das drogas, estou lutando para Deus libertar a minha família da prostituição, da homossexualidade, dos vícios, enfim, a gente está sempre lutando por alguma coisa. Possa ser que as nossas lutas, com certeza, são diferentes. Algumas são até iguais, mas são diferentes, porque o que um passa não significa que o outro vai passar do mesmo jeito. Talvez para uns uma dor de dente, não é nada, mas para outros parece que é o fim, parece que é a morte. Mas, queridos, nós temos que estarmos agarrados a esse Deus, porque Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevar os olhos é levantar os olhos e clamar, pedir: Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda nessa luta. Eu não quero perder, eu não quero vacilar, eu não quero abandonar os caminhos do Senhor. Porque só existe 2 caminhos e somente um vai nos conduzir à vida eterna, somente um vai nos conduzir à salvação. É preciso lutar diariamente, porque está escrito: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não retrocedam, não baixem a guarda. Deus é contigo. A Bíblia nos fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós sabemos que o Senhor estará conosco. Se é que nós vamos permanecer com Ele, Ele não nos abandona. Somos nós que abandonamos a Ele. Ele estará sempre conosco. Ele falou: eu estou aqui, filho. Eu não te deixei. O fato de você estar passando por um momento difícil não significa que eu tenha largado, que eu tenha soltado as suas mãos. Não, eu estou aqui, filho. Estou pronto para te atender, pronto para te guiar, pronto para te sustentar até o final dessa luta. Deus provou Abraão, Deus provou José. Você acha que José ele foi governador assim fácil? Não. Olha os caminhos, olha os caminhos que José teve que percorrer para ser um governador. Eu fiquei me imaginando na pele daquele jovem, quando eu assisti a novela Gênesis, a gente ali tivemos uma ideia do quanto José sofreu.
Mas José nunca se voltou contra Deus, José nunca negou a sua fé em Deus. José, ele sempre falava, não, meu Senhor. Quando eles falavam, olha, não fala desse Deus. Quando caçoavam do Deus dele, José falava, não, meu Senhor. Esse é o Deus do meu pai Abraão. Ele não negou a fé dele, não negou a sua crença. Ele poderia ter mudado de lado. Ah, sabe de uma coisa? Esse Deus que eu tanto falo, esse Deus a quem eu sou tão fiel, olha aí, me deixou ser vendido como escravo, me jogou eu ia falar numa cova, perdão, me jogou numa cela, numa prisão. Eu não fiz nada. Quando a mulher de Potifar tentou ele ali, e ele foi lançado numa prisão injustamente, ele poderia naquele momento falar, peraí, que Deus é esse que eu sirvo? Que me lança, que me deixa ser lançado numa prisão, num cárcere, sem eu nunca ter feito nada, sem eu ter sido fiel a ele? Gente, isso é o sobrenatural de uma fé em que está plenamente convicta que Deus está com ele, de que as coisas vão mudar. É essa fé que nós precisamos alcançar. Se nós quisermos ter maturidade, se nós quisermos ter uma fé inabalável, como a fé de José, como a fé de Abraão, nós precisamos permanecer firmes. E eu sei, eu reconheço que nem sempre é fácil permanecer firmes. Mas eu determinei algo no meu coração, que eu não quero e que eu não vou retroceder. Porque para onde, querido, nós iremos se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde você vai? Sair da presença de Deus, abandonar os caminhos de Deus, abandonar a fé, vai resolver alguma coisa? O problema vai continuar. Com Deus você tem chance, 1000 chances de se livrar, e vai se livrar, isso é certo, mas é no tempo dele. A Bíblia nos fala que Abraão ele só alcançou a promessa porque ele foi paciente. Então é preciso ter paciência nessas horas, é preciso ter perseverança, exercitar a paciência, exercite a sua perseverança e não abre mão. Se não está aguentando, dobre o joelho, abre o seu coração para Deus, fala, Senhor, me perdoa, eu sei que eu estou chateada, eu sei que eu tenho andado triste por causa desse problema, Senhor, por causa dessas dificuldades que eu estou enfrentando, Senhor, mas eu te peço a tua ajuda. Eu não quero, eu não tenho desejo, eu não tenho pretensão alguma, Pai, de sair da tua presença, Senhor. Só que eu não estou mais suportando, Senhor, essa dor, eu não estou mais suportando esse sofrimento, Senhor. Eu não estou mais conseguindo, Senhor, eu não sei mais como lidar, Pai, com essa situação. Essa é a oração que você tem que colocar diante de Deus. Porque Deus ele vai entender o seu posicionamento, Deus vai entender, olha, ali é um coração sincero que está lutando, sei que Deus vai ver, está difícil, vai lá, anjo, dá um refrigério. Quando Deus não te dá logo a sua vitória, mas ele te dá o refrigério. Deus ele te dá descanso para a sua alma. Deus vai lá e fala, olha, diminui lá o fogo lá um pouco, para minha serva aguentar, porque ainda não é a hora. E Deus nunca vai te dar nada que não esteja na hora e no tempo, porque tudo é no tempo dele, porque Deus tem propósitos que a gente não entende, coisas que acontecem que na nossa vida que ainda não estão maduras, nós não estamos ainda prontos para receber tamanhas coisas que Deus tem feito. Quantas pessoas tiveram ministério hoje já não tem mais, quantas pessoas bombaram por aí nos seus ministérios, nas suas vidas, e hoje estão aí sem nada. Por quê? Porque não tiveram maturidade para lidar com as coisas, com as bênçãos que Deus derramou. Então é melhor a gente adquirir uma estrutura para depois nós recebermos as bênçãos, porque as bênçãos do Senhor não nos acrescenta dores. Bênção é bênção. Bênção não traz dor.
bênção não traz sofrimento. Como algumas pessoas, né, que casam, algumas pessoas que elas fazem alianças e depois elas se arrependem da aliança que elas fizeram. Oh, meu marido é uma benção. Ah, meu marido é uma benção, mas daqui a alguns meses começa a ver coisas que vai dizer, não, eu errei, meu marido não é uma benção. Ah, mas foi Deus que me deu? Não, foi você que escolheu, foi você que não soube esperar o que verdadeiramente é bênção de Deus para a sua vida. Então vamos permanecer firmes e vamos exercitar a nossa perseverança, porque no tempo certo, na hora certa, Deus vai liberar aquilo que você precisa, aquilo que você tem buscado. Queridos, muito obrigado nessa manhã por ter nos assistido e que você possa compartilhar esse vídeo para alguém que esteja precisando ouvir essa palavra de encorajamento. Beijo no coração, ore por nós, que nós também estaremos orando por todos, em nome de Jesus. Graça e paz.